Fala pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma semana, né? Nessa semana a gente vai estudar digestório e urinário, tá bom? Nessa primeira aula aqui será de digestório. Então vamos embora. Seguinte, primeiro a gente precisa saber a definição de digestão, tá? Digerir, digestão é quebra, tá? Então a ideia é nós comemos substâncias grandes, essas substâncias grandes elas serão quebradas em substâncias menores, para que essas substâncias menores sejam absorvidas lá no nosso intestino e reaproveitadas aí pelas nossas células para construir o que o nosso corpo precisar, tá? Então, nessa primeira imagem daqui, você já vê o seguinte, ó, você já vê aqui o amido, uma molécula de triglicerídeo, que número 3, proteína. Beleza? Então é o seguinte, aqui o amido ele é formado por um polímero de glicose. Então o que é que vai acontecer? Esse amido daqui, ele será quebrado, ele será digerido em moléculas de glicose. Glicose é a menor unidade possível para esse tipo de carboidrato. Aqui, nessa molécula número 2, ela será quebrada, por ser um lipídio, ela será quebrada em glicerol e ácido graxo, as menores unidades possíveis para que a absorção ela aconteça. E aqui temos a proteína, né? Proteína formada por aminoácidos. Então, a proteína ela será quebrada em aminoácidos. Aminoácidos é a menor unidade possível para que ocorra a absorção. Beleza? Visto esse conceito, vamos agora ver as principais partes do sistema digestório. Então, as principais partes são, vou pegar aqui a listinha primeiro, né? Ó, temos aqui boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Como órgãos anexos do sistema digestório, temos aí as glândulas salivares, fígado, pâncreas e eu poderia adicionar aqui também dentes e língua, tá? De todas essas partes aqui, o que a gente vai focar mais são nas partes do tubo digestório aonde ocorre a digestão, tá? Então veja, onde é que ocorre a digestão? O principal local de digestão: boca, estômago e o comecinho do intestino delgado, tá? Porque o intestino delgado ele é dividido em três partes, né? Ele é dividido em duodeno, íleo e jejunum. A gente só vai ver o duodeno, que é o comecinho lá do intestino delgado, que é onde acontece digestão. O resto do intestino delgado aí será responsável pela absorção daquilo que foi digerido, beleza? Então, vamos lá começar pela boca. Para toda parte de digestão, para toda região que realiza digestão, tu precisa saber três coisas. Primeiro, vou começar por isso. Primeiro, pH. Então, boca, estômago, duodeno. Tem que saber o pH de cada um. As enzimas, a enzima ou as enzimas e o produto que é digerido, né? A substância, o alimento que é digerido. Então vamos começar aqui pela boca, que é a parte mais fácil, né, da gente compreender. Veja, deixa eu só pegar aqui o vermelho, pronto. Boca, pH da boca, pH 7, ou seja, que é um pH neutro. Enzima encontrada na boca, amilase salivar, também conhecida como pitialina. O que é que essa enzima faz? Essa enzima basicamente vai quebrar amido em maltose, tá? Então, na boca, eu tenho o principal local de digestão dos carboidratos. Carboidratos. Lembrando, né, que como principal exemplo que a gente encontra nas questões de carboidrato que é digerido na boca, a gente encontra o amido, mas não somente amido. Tá? Outro carboidrato como o glicogênio, por exemplo, ele pode ser quebrado aqui. Por quê? Porque a pitialina, ela quebra a ligação glicosídica. Então, tanto o amido quanto o glicogênio têm ligação glicosídica. Tudo bem? Então, esse é o primeiro local de digestão. A boca é bem fácil de entender, porque só tem uma enzima, só tem uma substância que é quebrada, tá bom? Existe um gráfico, né, que geralmente nas aulas a gente faz, né, que é bem clássico, que raramente não, né? Assim, isso nunca apareceu na UPE, mas vez por outra aparece assim em outros vestibulares, tá? Então é um gráfico mais ou menos assim, olha. Tá vendo? Onde esse gráfico mostra pH e a velocidade da reação.
velocidade do processo. Então, como é que seria o gráfico de ação enzimática na boca? O gráfico de ação enzimática na boca seria assim, ó. Não ficou muito bom não, né? Mas dá pra gente entender. Onde a maior velocidade, tá aqui, ó. A maior velocidade atingida por essa enzima vai ser exatamente, um pouquinho mais para cá, né? No pH 7. Ou seja, 7 é o pH ideal para que a amilase salivar consiga quebrar amido e transformar esse amido em maltose. É isso. Então o que é que acontece aí se a boca tiver ácida? Aí é só você olhar para o gráfico. Se a boca tiver ácida, deixa eu pegar aqui o vermelho, por exemplo, ó. Se a boca tiver ácida, ó, pH 2, olha aqui a velocidade de quebra como vai ser. Vai ser bem menor. Então você não vai ter digestão aí eficiente de um carboidrato. Tá? Aí tu pode ficar ligado que às vezes uma questão pode trazer aí quais são os fatores que influenciam na digestão na boca. Por exemplo, se você come batata frita com refrigerante, refrigerante é ácido, então essa acidez vai dificultar a quebra daquela batata frita, logo você vai ter uma má digestão ao longo do teu tubo digestório. Tá? Então só ficar ligado aí nessas sacadas. Tudo bem? Então a boca é simples, só tem isso daí, mas é para a gente começar, né? Para a gente ir aquecendo. Já no estômago, que é o segundo local de digestão, já tem mais coisa. Tá bom? Mas vamos por partes. Primeiro, o pH. Qual é o pH do estômago? Já está aqui, ó. O pH do estômago. Opa. O pH do estômago é um pH 2, um pH ácido. Beleza? Esse pH ácido é o pH ideal para que as enzimas produzidas no estômago elas sejam trabalhadas, elas trabalhem, né, de uma forma extremamente eficiente. E quais são as secreções que o tubo digestório, perdão, que o estômago produz? A secreção que a boca produz é a saliva, né? A saliva produzida na glândula salivar. E aí dentro dessa saliva você encontra água, sais minerais e encontra também a ptialina. A secreção aqui do estômago é o seguinte: você tem o suco gástrico e um muco protetor, que é produzido pelo próprio estômago, tá? Aí vamos lá. Vamos começar pelo suco gástrico, depois eu volto aí para um muco protetor, tá? O suco gástrico é uma secreção formada por água, sais, ácido clorídrico, que é o HCl, tá? E as enzimas. Aí são as seguintes enzimas que a gente encontra normalmente aqui no suco gástrico, aqui no ensino médio. Lipase, que é uma enzima que quebra lipídio, tá? Renina, que é uma enzima que vai quebrar a proteína do leite, que é a caseína, tá bom? E o pepsinogênio, que aí a sua forma ativa é a pepsina. Então veja, para essas enzimas funcionarem bem, o pH tem que estar 2. E para o pH tem que estar 2, o ácido clorídrico ele é produzido exatamente para deixar esse pH ácido. Tudo bem? Então veja, por ser ácido, por existir esse ácido clorídrico daqui, que também existe a secreção aqui do muco protetor. Esse muco protetor, ele vai literalmente proteger a parede do estômago contra a acidez que o próprio estômago produz. É isso. Beleza? Se é ácido, tem que produzir. Acontece que, em algumas situações, a acidez ela é maior do que o normal. Vai ficar muito, muito ácido e por muito tempo. Por N fatores. Essa acidez em excesso pode causar pequenas inflamações na parede do estômago. Ou seja, o muco protetor não foi o suficiente para proteger contra esse excesso de acidez. E aí isso gera pequenas inflamações no estômago. É aí que vem o termo gastrite. Gastro, estômago, ite, inflamação. Gastrite. Se essa gastrite continua, isso pode acontecer, isso pode... Opa, quase caiu o negócio aqui. Isso pode acontecer, isso pode promover a formação de feridas maiores, tá? Que essas feridas maiores podem provocar a abertura desse estômago. E aí, essa gastrite, ela vai evoluir para uma úlcera, beleza? Aí, olha aqui para esse estômago, veja. Estômago é tudo isso daqui, ó. Tá? É uma bolsa de músculo. E aí,
entre esses estômagos existe um músculo aqui e existe um músculo aqui, tá? Esse músculo aqui é chamado de esfíncter cárdico, tá até aqui, ó. Esfíncter cárdico, ou simplesmente cárdia. O que é que a cárdia faz? A cárdia vai controlar a entrada de alimento no estômago. Beleza? Então fica fechadinho. E impede que esse alimento, junto com o suco gástrico, retorne pelo esôfago. Lembra da gastrite? Pronto. Se a pessoa tem gastrite e essa gastrite dura muito tempo, pode acontecer que esse suco gástrico, deixa eu vir para essa imagem que é melhor, que esse suco gástrico comece a provocar feridas nesse esfíncter daqui. Se o suco gástrico, muito ácido, começa a causar pequenas feridas nesse esfíncter, o esfíncter vai ter um mau funcionamento, e em vez de ele ficar fechadinho, ele passa a ter uma pequena abertura. E aí, quando você está dormindo, parte desse suco gástrico pode voltar pelo seu esôfago e chegar até a sua garganta, a sua boca, tá? É aí que vem o refluxo. Então, uma gastrite pode evoluir para um refluxo, que uma gastrite pode evoluir para uma úlcera. Tudo bem? Existe um outro esfíncter aqui, chamada de esfíncter pilórico ou válvula piloro. O esfíncter pilórico, ele serve exatamente para controlar a saída de alimento do estômago. Em vez de sair tudo de uma vez, vai saindo de pouquinho em pouquinho. Porque o duodeno, que é a próxima parte que a gente vai ver, também é uma região de digestão e é uma região curta. Então não pode ter muito alimento passando de forma rápida. Tem que ser de pouquinho em pouquinho, passando bem devagar, para dar tempo a acontecer aí a digestão nessa região. Beleza? Então aí temos o esfíncter que controla isso. Beleza? Então a gente já viu aí, ó, pH ácido, secreções, suco gástrico e mucoprotetor, e as enzimas, temos aí essas três: lipase, que quebra lipídio, renina, que quebra a proteína do leite, e pepsina, que quebra a proteína em peptídeos. Aí aqui algumas considerações, tá? Imagina um recém-nascido. Um recém-nascido ele vai se alimentar de leite, o leite materno. Então é normal que um recém-nascido ele tenha no seu suco gástrico uma maior quantidade de renina do que uma quantidade de pepsina, por exemplo. Conforme essa criança vai crescendo, vai mudando o seu hábito alimentar, o nível de renina vai diminuindo e o nível de pepsina e lipase vai aumentando, já que está mudando aí a questão da dieta, tá bom? Outra coisa é que aí vocês estão vendo, né? Pepsinogênio barra pepsina. Pepsinogênio é a forma inativa da pepsina. Então, o que é que vai ativar esse pepsinogênio? O que ativa o pepsinogênio é exatamente o ácido clorídrico, o HCl. Então, por isso que o meio tem que estar ácido. Porque além de ser um pH ideal para um funcionamento, é exatamente essa acidez que ativa também uma das suas principais enzimas, que é a pepsina. Beleza? Aí outra coisa, a gente viu que na boca, a boca, né, é o principal local de digestão dos carboidratos. O estômago é o principal local de digestão das proteínas. Certo? Ah, mas tem lipase aqui, quebra lipídio. Sim, realmente, quebra lipídio. Mas não é o principal local de quebra do lipídio. O principal local de quebra do lipídio será o próximo, o duodeno, porque existem outras substâncias lá que vão ajudar essa lipase a funcionar melhor. Agora, se eu perguntasse assim, a digestão de lipídio começa no estômago, aí estaria correto. Porque ela realmente começa no estômago, mas ela é finalizada no duodeno. A sua principal é no duodeno. Tudo bem? Então, vimos aí ó, as três coisas que a gente precisa saber: o pH, a secreção e a enzima e o produto que é digerido. Tá certo? Pronto. Por fim, olha isso daqui. Tá? Quimificação. O que é quimificação? Quimificação é o processo de transformação do bolo alimentar. O que é o bolo alimentar? Aquilo que você comeu. Aquilo que você come, mastiga e engole. Aí é o bolo alimentar. Esse bolo alimentar chega até o teu estômago e lá no teu estômago o bolo alimentar vai reagir com o suco gástrico e quando ele reage com o suco gástrico, reage com as enzimas e sofre transformação, ele passa a ser chamado de quimo. Beleza? Então, bolo alimentar antes da reação. Quimo, depois que reagiu com o suco gástrico. Tá certo? Então, duodeno. Tá certo?
Olha aqui, ó. Olha essa imagem, só para a gente identificar. O estômago fica para cá, tá certo? Ó, o estômago está aqui. Então, o esfíncter pilórico vai controlar a passagem desse alimento do estômago até o duodeno. Beleza? Pronto. Então, duodeno é esse trechozinho que está aí. Deixa eu limpar, né? Eu não vou precisar disso aqui mesmo. Só para a gente identificar. Então, esse formato do C aí, esse trechinho, já é intestino delgado, mas é o começo do intestino delgado, o duodeno. Então, veja, o quimo, você já sabe o que é quimo, né? O quimo, que tem pH ácido, já que ele está vindo do estômago, ele deve ser alcalinizado, porque o pH ideal do duodeno é alcalino. Então, ó, boca, pH neutro, estômago, pH ácido e duodeno, pH alcalino. Tranquilo? Então, a primeira coisa que acontece, daqui a pouco a gente vai ver como é que isso acontece, ele deve ser alcalinizado. Então, o duodeno, que é esse trechozinho aí no formato de C, ele recebe várias secreções. Ele recebe o suco pancreático, que é a secreção do pâncreas. Ele recebe a bile, que é a secreção da vesícula biliar, que foi o fígado que produziu. E também o próprio duodeno produz o suco entérico. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar cada uma dessas secreções e a gente vai explicar o papel, a função de cada uma delas. Mas antes disso, olha aqui um outro processo. Ó. Quando o bolo alimentar se transforma em quimo, a gente chama de quimificação. Quando esse quimo ácido reage com todas essas secreções do duodeno, a gente chama de quilificação. É quando o quimo ele vai se transformar em quilo. Beleza? Pronto. Vamos ver aqui a primeira secreção que é produzida aí, assim, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas a primeira secreção aí do duodeno, que é exatamente a bile. Veja, presta atenção. A bile, já que o meio é alcalino, né? Então todas as secreções aqui elas terão o mesmo pH. Então, ó, a bile, pH básico, e aqui vem um detalhe importante, dois detalhes importantes, três detalhes importantes. Presta atenção, anota aí. Em primeiro lugar, a bile ela é produzida no fígado. Tá aí, ó. A bile ela é produzida no fígado e armazenado na vesícula biliar. Cuidado! A bile não é produzida na vesícula biliar. A única função da vesícula biliar é armazenar bile. Acabou-se. Tá? Então, a bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Terceira coisa. Bile não tem enzimas. A bile não tem enzima, bile não é enzima. A bile é uma substância rica em sais e bicarbonato de sódio, que a sua função é emulsificar, lembra de química, né? Emulsificar óleos e gorduras. Então, quando o quimo chega no duodeno e é um quimo gorduroso, você vai ter a liberação de bile e essa bile vai passar por um processo de emulsificação de gordura. Quando essa gordura está emulsificada, as lipases, que são as enzimas que quebram gordura, que quebram lipídio, elas vão funcionar de forma mais rápida e fácil. Não é a bile que quebra. A bile transforma aquele meio, facilita a ação da enzima que quebra. Então, por isso que eu falei que no duodeno é o principal local de digestão de lipídio. Porque no estômago tem digestão de lipídio, mas não tem bile. A gordura não está emulsificada. Tá? A digestão eficiente da gordura realmente só acontece quando chega no duodeno. Não esqueça, pega um post-it e coloca somente com isso para tu não esquecer. Bile não é enzima. Nem tem enzima, não é nada. Ela só emulsifica a gordura, ela facilita a ação de uma enzima. A próxima secreção, que é produzida, que é liberada no duodeno, é o suco pancreático. E aí, o suco pancreático, ele contém bicarbonato de sódio e contém enzimas. Esse bicarbonato de sódio é uma substância que vai ajudar na alcalinização do meio. Beleza? Então você tem aí o quimoácido. Aí o quimoácido, quando bate no duodeno, o pâncreas libera bicarbonato de sódio, com influência de um hormônio que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Quais são as enzimas encontradas no suco pancreático? Aqui tem um monte. Cuidado, vai aumentando, né? Tinha 1 na boca, 3 no estômago e aqui, ó,
um monte no suco pancreático, vai ser um monte aí no suco entérico. Mas preste atenção que dá para a gente associar. Primeira enzima, na verdade são duas enzimas que têm basicamente a mesma função, tá? São apenas tipos diferentes e formas diferentes. Então, a primeira enzima aqui, ó, o tripsinogênio e o quimiotripsinogênio. Tripsinogênio e quimiotripsinogênio é a forma inativa da tripsina e quimiotripsina. Beleza? Esse tripsinogênio e esse quimiotripsinogênio, eles serão ativados. Daqui a pouquinho eu falo do processo de ativação deles. Tá? Então, essas enzimas, quando estão ativadas, elas vão pegar os polipeptídeos e transformar em peptídeos. Por exemplo, lá no teu estômago, você teve a quebra de proteína gigante em polipeptídeos. Esses polipeptídeos, que são proteínas menores, serão quebradas em peptídeos, que são proteínas menores ainda. Depois, esses peptídeos serão quebrados em aminoácidos. Tá? Então, veja que a digestão é um processo gradual de degradação. A degradação não é rápida do maior para o menor, não. Vai quebrando, ó, uma substância gigante, vai quebrando uma substância menorzinha e por aí vai. Tranquilo? A próxima enzima encontrada aí no suco pancreático é a amilase. Agora, cuidado para não confundir com a amilase da boca, tá? A amilase da boca é a amilase salivar. Quebra o amido em maltose. A amilase daqui é a amilase pancreática. Até anote aí, amilase pancreática, tá? Ela também vai quebrar amido em maltose. Agora, preste atenção. A ideia não é que o amido comece a ser quebrado no duodeno, não. É só se por um acaso não foi suficiente o período que o carboidrato passou na boca, lá no duodeno terá uma segunda chance de fazer isso. O ideal realmente é que a gente mastigue bem, para misturar bem a nossa saliva com o alimento, para ter o máximo de aproveitamento possível, para quando chegar no duodeno, essa digestão ser mínima possível. Tá certo? Então, amilase pancreática aqui. A próxima enzima é a lipase, né? Temos a amilase que quebra carboidrato, a lipase que quebra lipídio. Essa lipase vai quebrar as moléculas de triglicerídeos, né? Que aqui está escrito triacilglicerose, é a mesma coisa, tá? Então, os triglicerídeos eles serão quebrados em glicerol e ácidos graxos, tá? Vocês estão percebendo que fisiologia do sistema digestório é muito bioquímica, né? De todos os sistemas, acho que é o sistema que está mais ligado com a bioquímica. Então, se tiver na dúvida, dá uma folheada aí nas tuas anotações de bioquímica do ano passado. Beleza? Então, lipase é uma enzima que quebra lipídio. Aí aqui eu utilizei como exemplo o triglicerídeo, que quebra em duas moléculas menores de glicerol e ácidos graxos. E temos aqui, por fim, as ribonucleases, que são enzimas que vão quebrar RNA em nucleotídeos, e as desoxirribonucleases, que são as enzimas que vão quebrar DNA em nucleotídeos. Sim, porque a gente come material genético, a gente come seres vivos. Tá? A carne que você come tem DNA. A planta que você come tem DNA. Beleza? Então a gente precisa dessas enzimas, até porque, como a gente está realizando divisões celulares, quando a gente está crescendo, a gente precisa de matéria-prima para poder produzir DNA, para poder produzir material genético, para poder duplicar as células. Tá certo? Então é importante também. E a última secreção que a região do duodeno recebe é a secreção produzida pelo próprio duodeno, chamada aqui de suco entérico. Então, o suco entérico, pH também básico, né, como todos os outros, e o suco entérico produz as seguintes enzimas. Aí vamos para essa primeira daqui, que essa primeira é especial. Olha o que essa enzima faz. Enteroquinase. A enteroquinase é uma enzima que vai ativar, lembra lá do suco pancreático, o tripsinogênio e a quimiotripsina. Pronto. Então a enteroquinase faz isso. A enteroquinase é uma enzima que não é uma enzima digestiva, mas é uma enzima ativadora. Ela ativa o tripsinogênio e a tripsina, e é a tripsina que vai quebrar lá os polipeptídeos. Tá? Já as outras enzimas que a gente vai ver agora são enzimas digestivas, tá certo? A maltase, sacarase, lactase e peptidase, tá? A maltase quebra a maltose em glicose mais glicose. Então, vamos lá, voltar para o carboidrato e voltar para o amido. A digestão do amido começa na boca, onde esse amido será quebrado em maltose. E a digestão desse amido que virou maltose será finalizada no duodeno, onde essa maltose vai finalmente ser quebrada em dois monossacarídeos, glicose mais glicose. A sacarase vai quebrar a sacarose
em glicose mais frutose. E a lactase vai quebrar lactose em glicose mais galactose. Aproveitando, o que são pessoas que são intolerantes à lactose? Pessoas que são intolerantes à lactose são pessoas que não produzem ou produzem em baixa quantidade a enzima chamada lactase. Porque se você produz uma enzima, se você produz a lactase em baixa quantidade, isso vai acabar fazendo com que, quando você consome o leite ou derivados, exista uma grande quantidade de lactose concentrada no intestino sem digerir. E esse excesso de lactose por muito tempo sem digestão pode promover, ele é utilizado por bactérias do intestino, né? E pode promover aí um desequilíbrio osmótico intestinal, a famosa diarreia caganeira, tá certo? Já as peptidases são enzimas que vão finalizar a quebra das proteínas. Então, vamos lá, né? Eu tenho uma proteína que foi quebrada em polipeptídeo. Esses polipeptídeos foram quebrados em peptídeos. E agora, por fim, esses peptídeos serão quebrados em aminoácidos. Beleza? Então, aqui a gente vê, já está no finzinho da digestão, né? O papel do duodeno é finalizar a digestão. Aí, os produtos aqui já são produtos pequenos, produtos menores, que podem ser absorvidos pelas células do nosso intestino delgado. Tudo bem? Então, ó, passou aqui essa parte do duodeno, vem o resto do intestino delgado. Então, tirando o duodeno, a função do resto do intestino delgado é exatamente a absorção. Absorver todos aqueles nutrientes que foram quebrados. E essa absorção se dá pela parede do intestino. Então, veja, se for dar um zoom aqui, né? Tá aqui o seu intestino, aí vai dar um zoom aqui, tá? E vai dar um outro zoom aqui, e aí vai finalmente chegar nisso daqui, ó. Veja, temos várias células aqui, justapostas, né? Uma do lado da outra. Se eu der o zoom numa célula, a gente vai ver isso daqui, certo? Então, o nutriente ele vai estar por aqui, na sua menor forma, ele vai entrar nessa célula, vai ser absorvida por essa célula e vai passar aí finalmente para a circulação, para o teu sangue. Beleza? Então, por que, que a substância tem que ser pequena? A substância tem que ser pequena porque ela vai passar pela membrana celular. Então, tem que passar por dentro de proteínas, tem que passar por transportadores transmembrana, que vocês aprendem também lá no primeiro ano. Então, isso aqui é uma forma extremamente eficiente do teu sangue permitir o que é que pode e o que é que não pode entrar na célula. Tudo bem? Então, função do intestino delgado, absorção. Perceba que existe uma série de vilosidades, né? Então, tipo, você tem numa pequena área essas vilosidades que são ramificadas em mais vilosidades ainda e que quando chega no nível celular, você tem ainda as microvilosidades. Qual é a função das vilosidades e das microvilosidades? A função é aumentar a superfície de absorção. Quanto mais velocidades se tem, mais substâncias podem ser absorvidas, mais eficiente será a absorção daquele nutriente. Tudo bem? Então, função do intestino delgado, a absorção de nutrientes, e essa absorção ela é facilitada pelas velocidades intestinais e microvelocidades que aumentam a área de absorção. Eu repeti isso porque eu não quero que você esqueça. E aí, chega finalmente, né, no intestino grosso, onde o objetivo do intestino grosso é principalmente reabsorver a maior parte da água. Aí aqui, o resto que sobra, né, depois da absorção de água, a massa, né, resultante, ela vai formar as fezes, e essas fezes elas serão eliminadas pelo ânus. Tudo bem? Então, essa grande quantidade de água que tem nas nossas fezes, ela é reabsorvida, e aí quando a gente vai fazer o cocô, é aquela estrutura mais maciça, né? Pelo menos o normal é ser maciço. Tudo bem? Uma outra informação importante antes de a gente ir para a parte hormonal. Nós não digerimos celulose. Nós não digerimos fibra vegetal. E aí, mesmo não digerindo fibra vegetal, é importante a gente consumir fibra vegetal. E aí, por que isso? Por uma única função. O objetivo da gente comer fibra não é para nutrição, e sim para facilitar o deslocamento do alimento ao longo do tubo digestório, principalmente quando chega nessa fase aqui de formação das fezes. Porque quanto mais consistente está, mais fácil sofrer a motilidade, né, o movimento peristáltico,
né, com alimento cheio de fibra, é mais fácil esse alimento se deslocar, né, as fezes também se deslocar. Tem gente que tem prisão de ventre porque não se alimenta de fibra. Aí consome fibra, as fezes vai. Tem gente que tem prisão de ventre por excesso de fibra, porque tem muita fibra e fica lá entupido, né? Aí tem que diminuir para poder deixar passar. É tudo questão de equilíbrio, tá? E aí a gente chega na parte de controle hormonal. Tá? Existem 4 hormônios aqui que vão atuar no processo de controle hormonal: a gastrina, a secretina, a colecistocinina e a enterogastrona. Beleza? Bom, seguinte, essas 3 primeiras aqui são hormônios que estimulam, e essa outra daqui são hormônios que inibem, ó. Estimula, 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 inibe. Aí vamos lá. Gastrina. A gastrina estimula a secreção de suco gástrico. Então, o alimento, quando bate no estômago, estimula a secreção de suco gástrico. Tá? Secretina. A secretina, ela estimula a liberação de bicarbonato de sódio no pâncreas. Tá? Lembrando, para que a secretina precisa estimular isso? O quimo é ácido. Então, quando o quimoácido cai no duodeno, isso estimula a secretina a produzir bicarbonato de sódio, a liberar bicarbonato de sódio que está no pâncreas, para que esse bicarbonato de sódio alcalinize o meio antes da liberação das enzimas. Se esse quimo, que é ácido, né, que agora vai ser neutralizado, alcalinizado, ele for também gorduroso, o quimo gorduroso estimula a liberação de colecistocinina. Essa colecistocinina, que foi liberada graças à presença do quimo gorduroso, ela vai atuar na liberação de bile, tá? A bile, que é aquela secreção que vai auxiliar na digestão, vai auxiliar na emulsificação, que isso ajuda na digestão pela lipase, tá? Então, a bile será liberada graças à influência da colecistocinina. Essa colecistocinina... quase que não sai. Essa colecistocinina tem como ação primária estimular a liberação de bile, mas ela tem uma ação secundária, que eu coloquei aqui também, que é estimular a liberação de suco pancreático, tá? Que é as enzimas, né, presentes aí no suco pancreático. Então, essas são os 3 hormônios que estimulam. E, por fim, a gente tem aí a enterogastrona. O que é a enterogastrona? A enterogastrona é um hormônio que vai inibir a liberação de suco gástrico e vai diminuir o esvaziamento do estômago. Ou seja, quando o quimo gorduroso bate no duodeno, além de estimular a liberação de colecistocinina, ele estimula a liberação de enterogastrona. Porque, veja, é um alimento gorduroso que precisa ser emulsificado para poder o lipídio digerir. Então, só vai ter aquele trecho do duodeno para poder realizar a digestão. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter aí a enterogastrona pedindo para o estômago. Ei, estômago, segura um pouquinho aí que tem muita gordura aqui. Então, deixa eu quebrar essa gordura, tu vai liberando aos poucos. Pronto. É isso que a enterogastrona faz. Ela atrasa o esvaziamento do estômago para dar tempo de quebrar tudo e aproveitar aí a digestão. Beleza? Bom, então, essa foi a aula aí da semana de sistema digestório. Daqui a pouco, né, você vai ter aula aí de urinário. Beijão. Tchau, tchau.